A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para o programa A Consolação de Jesus. Graças a Deus nós temos essa possibilidade de, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, seja pela rádio, seja pela internet, levar esse programa que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, com todas as suas passagens, e tentarmos, de alguma forma, entender aquilo que Jesus quis nos passar e, através desse entendimento, desses ensinamentos em nossas vidas, aplicando cada um desses ensinamentos em nossas vidas, no nosso cotidiano, termos a consolação do entendimento, da compreensão, de termos a certeza absoluta que Deus criou a cada um de nós para sermos absolutamente felizes. Nós seremos felizes, sim, à medida que nós estivermos menos focados na questão física, na questão de nós buscarmos constantemente as coisas materiais, e sim entendermos que tudo o que é espiritual é o que é importante. Nós somos espíritos e, como espíritos, devemos evoluir, devemos fazer a diferença em nossas vidas como espíritos, nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que nos rodeiam. Então é muito importante que nós nos espiritualizemos, ou melhor, eu gosto muito de dizer que nós nos moralizemos, porque nós devemos nos moralizar, sermos moralmente melhores a cada dia, aplicando o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos então à leitura do trecho do Evangelho, lembrando que estamos dando continuidade ao mesmo trecho que lemos semana passada, que está em Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Vamos então à leitura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel,
que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Aqui está o trecho, mais uma vez. É o mesmo trecho da semana passada, como dissemos, vamos dar complementação ao estudo que estamos fazendo sobre esse trecho, que é, como já dissemos, um trecho polêmico, um trecho que muitas pessoas têm dúvidas, e então nós precisamos realmente estarmos atentos ao que está sendo dito no Evangelho e o que é que nós devemos perceber. E aí eu trago aqui o nosso irmão Henrique Parente, mais uma vez, para nos ajudar a compreender estes fatos. Henrique, o que você tem a dizer a respeito desse trecho na complementação da semana passada? E nos traga, por favor, como já falamos na semana passada, o que Pastorino, o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, entende desse assunto, que é muito interessante. Amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e aqui do programa A Consolação de Jesus, aqui estamos novamente em retorno, às nossas reflexões a respeito da concepção de Jesus e do seu nascimento e desenvolvimento, à medida que formos estudando os evangelhos, à luz do Espiritismo, à luz dessa doutrina que vem nos esclarecer, nos dar a oportunidade de compreender melhor como a vida funciona, a partir daquilo que vemos, daquilo que sentimos, daquilo que podemos elaborar em nosso interior e perceber a vida como realmente uma grande oportunidade. E estudar o Evangelho de Jesus, a presença desse homem extraordinário que esteve aqui entre nós, fisicamente, mas sempre esteve e estará conosco no sentido espiritual, uma presença mesmo verdadeira, e que, em realidade, sem ele, nada dessas coisas seriam possíveis. É claro que não estamos confundindo o Cristo, Jesus, com o próprio Deus, o Criador do universo. Mas espíritos que alcançam esse estado em que Jesus se encontra há muito e muito tempo, pois ele mesmo disse, antes que Abraão fosse feito, eu sou, ou existisse, eu sou, ele já era um ser perfeito. Então, aí percebemos a importância de espíritos como Jesus, que estão unidos ao Criador, compreendem-lhe o pensamento e transmitem a todos nós de acordo com as nossas possibilidades. Então Jesus, como gostamos sempre de dizer, é o Senhor do processo da evolução de uma parte da humanidade que foi confiada a Ele há milhões e milhões de anos atrás pelo próprio Criador. Então, como disse o evangelista João, ou melhor, o Evangelho segundo João, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, não o compreendeu. E ainda não compreende. Temos dificuldade de entender, compreender pessoas como Jesus, que são tão claras e objetivas, são translúcidas, transparentes, podemos dizer, simbolicamente falando, e a gente não consegue perceber a grandeza desse ser, a não ser pelos milagres que ele realizou, aquilo que consideramos milagres. Mas ainda assim, com a leitura espírita, com a orientação espírita, a gente entende que a palavra milagre não é uma palavra que tem a ver com a derrogação das leis da natureza. E sim, no seu sentido etimológico, milagre é coisa extraordinária, incomum. Então, incomum aos nossos olhos, aquela época então, ver pessoas sendo curadas pela vontade de uma pessoa, pelo desejo de uma pessoa. E Jesus é tão incrível nisso, que ele faz isso com várias pessoas, cura várias pessoas, como também estimula pessoas a elas próprias se curarem, como muitos casos que a gente vê nas Escrituras. Mas mais especificamente, dando continuidade aqui, não é mesmo, João? Com os nossos estudos desse tema especificamente, da concepção de Jesus,
vamos perceber, né, que os textos, como dissemos no outro programa, a gente tem que pensar nesses textos a partir daquilo que é necessário, que é importante, e não no sentido literal somente, porque Jesus é uma figura tão incrível, né, que ele suscita todas essas coisas, e partindo do próprio Evangelho, né, ou de alguns evangelistas, percebe que no caso de Mateus, ele procura, né, sempre apresentar Jesus como aquele Messias que estava destinado a vir, e procura encaixá-lo em todos os sentidos nessa situação. Mas quando em realidade a gente tem o raciocínio para poder entender que acima de qualquer coisa que foi escrita, tem a figura espiritual de Jesus. Como ele mesmo disse à samaritana, que Deus era espírito e importava ser adorado em espírito e verdade. E aí revela aquela mulher que quem ele era, né? Que ele era o Cristo, ele era aquele mesmo que havia de vir, realmente esse mensageiro que veio nos trazer a boa nova, ou seja, a boa notícia, aquela notícia que nos liberta, que nos coloca no caminho da autocompreensão e da aproximação cada vez maior da nossa verdadeira natureza, que é espiritual e no sentido mesmo da elevação, da relação com o próprio Criador, assim como ele o atingiu. E lá, daqui a muito, muito tempo, nós vamos poder também dizer, né, antes que Abraão fosse feito, eu sou, vamos poder dizer, eu e o Pai somos um, mas até chegar lá, nós temos que trabalhar muito, muito mesmo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na compreensão das coisas materiais e também das coisas espirituais. E é aí que o Espiritismo entra, que vem fazer esse elo, né, essa união entre a vida material e a vida espiritual, que até então o homem tem separado as coisas, aqueles homens que só pensam na vida a partir do espiritual e os outros que só pensam na vida a partir do material. E o Espiritismo é esse elo, né? É isso que faltava para a gente poder perceber que somos uma coisa só, o universo, né? Ele está aí presente com a sua diversidade, mas numa unidade incrível. E uma das coisas que podemos assim tirar ilações, né, dos textos, e o que o Pastorino nos ajuda muito neste sentido, queridos irmãos, é a palavra Espírito Santo. Geralmente os textos, eles não vêm com o artigo. Então, geralmente nas traduções comuns da Bíblia, vem escrito o Espírito Santo, quando em realidade não há artigo, quando vem do grego, e não havendo artigo, não se deveria colocar aí a palavra, ou melhor, o artigo o, né? E sim, ou nada, ou um, no sentido de um Espírito Santo, como geralmente o Pastorino traduz. E a gente pode verificar isso numa Bíblia mais moderna, que é utilizada pelos nossos irmãos Testemunhos de Jeová, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eles nunca colocam o Espírito Santo, eles não colocam um, mas eles colocam Espírito Santo puro. E aí a gente percebe que o Pastorino, ele realmente tem razão, não é à toa, né? Porque o Pastorino ele era um homem, um profundo conhecedor da língua, foi chamado de helenista e latinista, que é uma pessoa que não tem somente um conhecimento da língua, mas também um conhecimento profundo da cultura daqueles povos da antiguidade, dentre outras qualidades que o Pastorino possui, né? Então é muito importante, e vale, quem puder, verificar as traduções feitas pelo professor Carlos Juliano Torres Pastorino. Ele geralmente coloca, né, no sentido de indefinido, um Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que faz referência, né, que é dito a José, no sentido de um Espírito Santo, um Espírito já santificado, que iria, né, sobre ela descer aquela coisa toda. E é importante também a gente chamar a atenção para que essa narrativa da vinda de Jesus, do seu nascimento, da sua concepção, dos 4 evangelhos só constam em 2. É o Evangelho segundo Mateus, esse que é a referência do nosso estudo inicialmente, ali no capítulo 1, né? E também no Evangelho segundo Lucas, também no capítulo 1, acho que versículos 26 a 38. E ali a gente vai encontrar, né? São textos diferentes, existe diferença entre os textos, daí a necessidade de estudo, de comparação.
Mateus informa umas coisas que o Lucas informa de maneira diferente e acrescenta outras coisas que Mateus não tem e assim por diante. Um fala da cidade de Nazaré, o outro não como já sendo uma cidade que era vivida por Maria e por José. O outro, no caso Mateus, nem sequer sabia onde era essa cidade, mas faz referência por conta que foi dito por Isaías e assim por diante. Então a gente vê que existe a necessidade da comparação dos textos. Mas o que tem em comum entre eles todos, e aí até os outros dois evangelhos têm, é a figura de Jesus. Os 4 evangelhos falam deste homem extraordinário, que é o modelo. Como diz Paulo de Tarso, no livro dos Espíritos, na questão 1009, fazendo referência a Jesus, ele diz que ele é o arquétipo humano, ou seja, é o modelo primordial de todos nós. O que vem, no mesmo sentido da questão 625 lá, do mesmo livro, o Livro dos Espíritos. Esse livro que inicia o processo de compreensão das relações do homem consigo mesmo e com o sagrado, ou seja, com a vida espiritual, onde Allan Kardec estabelece esse senso fabuloso de organização e desse diálogo com a vida espiritual, jamais feito antes por qualquer homem, nesse nível, dessa maneira, que pudesse ser realmente refletido à luz da filosofia e do método científico adaptado que ele estabeleceu para que isso pudesse ser feito e ser valorizado pelos homens, já que os homens têm tanto essa necessidade. E é realmente muito importante. Jesus, quando fala ao seu discípulo, toca aqui, Tomé, para que você tenha certeza, ele não estava necessariamente criticando Tomé, mas ele compreendia profundamente a necessidade dos homens terem um material suficiente para que aquilo não lhes restasse dúvida. E é nesse sentido que estamos aqui refletindo sobre esse tema. Como dissemos desde o primeiro programa, é um tema polêmico, mas é uma boa polêmica, porque nos esclarece a respeito das leis da natureza. Porque essas leis, elas são fundamentais para nós. E, por conta disso, estamos afirmando desde o primeiro programa de que todo o processo da concepção de Jesus foi natural. Então, através da natureza comum a todos os seres é que as coisas funcionam. Jesus teve um pai, teve uma mãe, teve irmãos, como também fica consagrado nos textos à medida que a gente lê e percebe, ou seja, teve uma família, mas a diferença que existia em Jesus era no espírito, e não nas suas condições humanas, naturais, do corpo físico que ele teve, do nascimento através da relação de um casal que se amava, e assim por diante. Eu vou ler um trechinho do Pastorino, onde ele fala um pouco disso de maneira tão bacana. Isso está naquele trabalho que ele realiza, de estudos a respeito dos evangelhos, onde ele faz a tradução, Sabedoria do Evangelho, logo no primeiro volume. E diz Pastorino, comentando a respeito do texto de Mateus, onde fala ali o Espírito a José em sonho. Outra coisa muito interessante é que José recebeu esse amparo espiritual, a visita de um espírito, em sonho. Maria, quando é dito lá no texto em Lucas, ela não estava sonhando, ela realmente viu um espírito, estava acordada, estava na vigília. Mas vamos ao que diz Pastorino. Esses nossos esclarecimentos não visam diminuir o respeito e a veneração que todos temos pela Mãe Santíssima de Jesus, pois o fato da virgindade nenhuma importância apresenta diante da espiritualidade. A imposição divina do uso do sexo para manutenção e multiplicação de sua criação, nos diversos estágios evolutivos, nas plantas, animais e homens, vem provar que o sexo é santo. Não podemos admitir que Deus, sábio e bom, tivesse imposto obrigatoriamente às suas criaturas uma condição que, ao cumpri-la, as tornasse imperfeitas. Se no ato sexual houvesse uma leve imperfeição, sequer, ou um sinal de atraso espiritual, esse Deus seria monstruosamente mau, pois teria obrigado sua criação a ser imperfeita e atrasada,
a fim de manter e multiplicar suas obras. Portanto, compreendendo o ato sexual em si e a maternidade como perfeições altamente espiritualizantes, porque são o cumprimento de uma lei divina, achamos que Maria se engrandece perante Deus com a maternidade normal, porque assim dá a demonstração de ser fiel e obediente, cumpridora da vontade divina. Compreendendo bem esse problema, o jesuíta padre Teilhard de Chardin atribuiu à sexualidade um sentido cósmico e afirma que o mundo não se diviniza por supressões, mas por sublimação. E ainda, que o homem e a mulher tanto mais se unirão a Deus, quanto mais se amarem, não vendo apenas o objetivo admirável, mas transitório da reprodução, mas o de dar plena expansão à quantidade do amor, liberado do dever da reprodução. E diz claramente, sem subterfúgios, a mulher é, para o homem, o termo suscetível de impulsionar esse progresso para a frente. Pela mulher, e só pela mulher, pode o homem escapar ao isolamento no qual sua própria perfeição se arriscaria a prendê-lo. Realmente, a união sexual dentro do amor é a imagem mais fiel da união do homem com a divindade. E por isso, os místicos denominam essa unificação do homem com Deus de esponsalício. E assim fala Carlos Juliano Torres Pastorino, que um dia também foi padre, mas descobriu, a necessidade de desenvolver o seu trabalho de homem espiritual, espiritualizador nesse sentido, de levar o conhecimento espiritual de outra maneira, e ele afastou-se da igreja, deixou a batina e tornou-se aqui um grande professor aqui no Brasil, pois ele fazia isso lá na Itália, onde ele estudou. Foi professor catedrático da Faculdade de Brasília, e também do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E aí, João, vamos refletir, né? É isso, meu caro Henrique, é isso aí. Trouxe-nos uma reflexão muito importante. E eu queria chamar a atenção para o versículo 20. Novamente, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 1, versículo 20. Prestem atenção. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então a explicação que o nosso Henrique Parente nos trouxe, buscando o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, é mais do que apropriado para o ponto, o tema, o momento. Mas temos que entender que ali, nesse versículo 20, Mateus está dizendo que o anjo disse que não temas receber a Maria, tua mulher. Então, não temos mais dúvida nenhuma que, como disse Henrique, nós sabemos que o sexo é santificado, o sexo é divino. O problema todo é quando nós desvirtuamos a questão do sexo. E aí não tem a questão do homossexualismo ou do heterossexualismo. Todos que desvirtuam o sexo para utilizá-lo de forma errada estão cometendo erro. E aí o de forma errada, muitas pessoas falam assim: mas o sexo é só para procriação. Não! O sexo é um momento intenso do amor, é a realização máxima do amor, onde duas pessoas se entregam ao amor, e aí podemos ter a questão toda de energias cósmicas oriundas do todo, para que nós possamos sermos felizes e fazermos o outro feliz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta para a segunda parte do programa A Consolação de Jesus, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pela internet em Rádio Rio de Janeiro .digital. Você pode acessar as gravações do programa A Consolação de Jesus, está lá na aba A Programação, né? Programação. E depois tem programas. Aí você procura lá a Consolação de Jesus, você vai encontrar e vai ver as últimas gravações do programa. É muito importante que você participe conosco. Então, mande seu recadinho pelo WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. Mande sua pergunta, sua colocação, sua crítica, tudo é válido. Você participando, você faz com que nós possamos crescer, com que nós possamos entender melhor, estudarmos, revermos certos conceitos, porque ninguém é dono da verdade, só Jesus e Deus. Deus é o dono da verdade e Jesus é aquele que atingiu a perfeição, e como ele diz, eu e o Pai somos um, no sentido de que ele compreende perfeitamente o pensamento do Pai, o pensamento de Deus, e transfere todo o ensinamento que ele recebe de Deus, que ele recebeu de Deus, que ele acumulou, que ele armazenou, que ele vivencia para todos nós. Ele transmite para todos nós tudo aquilo que nós precisamos entender dos ensinamentos de Deus. Então é isso, é buscarmos cada vez mais aprendermos uns com os outros. Por isso que nós pedimos a vocês para que mandem suas perguntas, suas colaborações, né? Eu entendi isso, mas olha, veja por esse outro ângulo, assim. Mais uma vez, nós não somos os donos da verdade. Então vamos talvez emitir conceitos aqui que não sejam verdadeiros, que não sejam exatos, que não sejam corretos. Então nós precisamos da ajuda de vocês para que vocês possam nos dizer, olha, gostei ou não gostei. E está tudo certo, porque é assim mesmo a vida. As críticas, muitas vezes, nos auxiliam muito mais do que os elogios. Então, se você tiver uma crítica a fazer ao programa A Consolação de Jesus, faça, manda para nós. Vou repetir o WhatsApp, 21 98459 3950. 98459 3950, DDD 21 do Rio de Janeiro, e você pode então mandar sua colaboração para que nós possamos fazer esse programa cada vez melhor. E é isso que importa, tá ok? Bom, nós temos que anunciar o programa da semana que vem. A gente vai sair de Mateus capítulo 1, vamos para Mateus 2º capítulo, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, 2º capítulo, que é o nascimento, aí sim, a efetivação do nascimento de Jesus, através desse Espírito maravilhoso que teve o nome, né, há 2000 anos, de Maria de Nazaré. E como nós sabemos, Maria era o seu nome, e de Nazaré, porque ela era da cidade de Nazaré. E muitas pessoas conhecem ela como Maria Santíssima, ou a Virgem Maria, ou Nossa Senhora, como os católicos costumam chamá-la. Tanto faz chamá-la disso, daquilo outro, não tem problema. Maria não se importa, com certeza, já é um espírito muito evoluído, e ela sabe exatamente que a nossa intenção ao chamá-la desta ou daquela forma é a reverência que nós temos por ela. Esse espírito, como Henrique lembrou na primeira parte,
que é um espírito absolutamente maravilhoso, um espírito muito elevado e que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos passar de coisas boas. Então vamos aprender com ela, né? Bem, meus irmãos, então o próximo programa nós vamos abordar o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 8, que é exatamente o nascimento de Jesus e aquela história dos reis magos terem falado para Herodes o Grande, que era pai de Herodes Antipas, pai de Herodes Filipe, pai de Herodes Arquelau, e que nós temos aí na sucessão exatamente Herodes o Grande, depois reinou Herodes Arquelau, depois reinou Herodes Filipe, depois todos esses dois aí seguintes, eles reinaram muito pouco tempo. Depois veio o nosso Antipas, Herodes Antipas, que era conhecido também como Herodes o Tetrarca, que governou na época em que Jesus estava ali no seu auge, digamos assim, da vida pública. Então temos Herodes, são 4 Herodes na família. O Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né, tentando matar a Jesus. E nós temos depois o Arquelau, que governou muito pouco tempo, o Filipe, Herodes Filipe, que era irmão desses dois, o Antipas e o Arquelau. Inclusive a mulher do Herodes Antipas, que é esse da época de Jesus já adulto, foi, digamos assim, colocada como esposa do Antipas, mas era esposa de Filipe, de Herodes Filipe. Por isso João Batista dizia para o Herodes Antipas que ele tinha cometido pecado, porque tinha pego a mulher do seu irmão para a mulher. Então é uma coisa assim bem crítica, digamos assim, né? Nós temos então esses pontos que vamos abordar no próximo programa, repetindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo capítulo, versículos 1 a 8. Se você tem dúvidas a respeito desse ponto, mande para nós, diga para nós o que você acha desse ponto, o que você entende, se tem dúvidas, pergunta, se não tem, faça a sua colaboração para nós, repetindo, 21 984 59 39 50 é o nosso WhatsApp. Aqui temos mensagem do nosso Beto Orlando, dizendo que, ouvindo vocês, a consolação de Jesus, com a fala agora do nosso Henrique Parente. Um abração para vocês, irmãos. Muito bom, excelente programa, diz o nosso Beto Orlando. Mas o Beto Orlando é suspeito, né? Nosso amigo, nosso irmão. Ele, graças a Deus, nos ajuda imensamente com a sua participação. E é muito importante termos irmãos como você, Beto, no nosso grupo aqui, na nossa família, né, como nós chamamos, família Rádio Rio de Janeiro, para que nós possamos continuar mandando essas mensagens que não são nossas, são as mensagens de Deus que veio através de Jesus, ou vieram através de Jesus, e que Jesus, através dos seus inúmeros missionários, faz chegar até nós. Então essas mensagens maravilhosas nos chegam e a gente tem que passar realmente para os nossos irmãos de caminhada. Agradecendo a Viviane Dias, nosso ouvinte, que mandou mensagem para nós, Ana Gonçalves, Denise Araripe, nossos irmãos que sempre nos acompanham. Então nós temos muito a agradecer a cada um de vocês pelo carinho,
pela acolhida que nos dão aí em seu lar, muitas vezes em seu lar, né? E muitas vezes também no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja, você está ligadinho aí na nossa rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, como dizia o Gerson Simões Monteiro. Aqui também o nosso Alamir, lá de Sepetiba, mandando aqui muito obrigado, muita paz e saúde. É o que Alamir manda para nós. Obrigado, Alamir, para você também, tudo de bom, felicidade, muita paz e muita luz. Bom, meus irmãos, nós temos aí alguns minutos ainda pelo nosso programa e nós queremos agradecer imensamente a cada um de vocês que faz parte desse trabalho. Mas, por favor, mandem suas mensagens, porque se vocês não mandarem suas mensagens, a segunda parte, que é exatamente para que nós possamos responder, possamos aprofundar mais o nosso entendimento a respeito do ponto de estudo, aí ela fica diminuída. A participação de vocês é fundamental. Nós queremos que vocês façam parte desse programa, não apenas eu, o Henrique e outras pessoas que virão mais para frente, que fazem esse trabalho da locução, né, de conversar com vocês, mas também vocês participando ativamente, mandando suas mensagens, mandando suas perguntas, sejam perguntas, colaborações, o que for, para que nós possamos enriquecer cada vez mais esse programa, tá ok? E compartilhem também. Nós temos aí esse programa, ele não é ao vivo, claro, eu já ia dizer que era ao vivo, mas não é ao vivo, ele é gravado, mas é inédito, toda quarta-feira às 14 horas. E a sua repetição se dá aos sábados às 9 horas da manhã. Se você gosta desse programa, nos ajude a divulgar esse programa. Mande para os seus amigos, digam, olha, esse programa é muito bom. Então, quer dizer, se vocês acharem que é muito bom, tá? Mas eu gosto muito, mas eu sou suspeito, né? Então não dá para cravar aí alguma coisa de 100%, mas com certeza muitas pessoas já mandaram recado para nós dizendo que gostam muito do programa. Acabei de ler aqui o recadinho do Beto Orlando e outros mais que vêm dizendo que gostam muito desse programa, estão gostando muito, e a gente quer exatamente que vocês gostem. E se vocês não gostarem, como eu falei anteriormente, critiquem, mande suas críticas. A crítica não é ruim. A crítica ruim é aquela que simplesmente quer rebaixar o programa, quer rebaixar aquele estudo, quer rebaixar as pessoas que participam. Isso é ruim, realmente. Agora, quando a crítica é no sentido de construir, aí é muito bom. Aí não tenha dúvida, é muito importante. Bem, meus irmãos, vocês ouviram aí o primeiro bloco, onde nós falamos muito a respeito da questão natural de Jesus ter vindo, a concepção. A gente pode fazer até uma espécie de resumo. A concepção de Jesus, ou seja, o momento em que o Espírito se une ao óvulo fecundado de Maria, é um momento absolutamente natural. Ou seja, nós entendemos que houve sexo entre José e Maria. Como se deu esse sexo? Nós não vamos aqui opinar, porque não nos cabe. Agora, o versículo 20 do primeiro capítulo do evangelista Mateus é muito claro. Maria era mulher de José. Quando a mulher, a pessoa de sexo feminino, é tratada como mulher de um ser do sexo masculino, significa que ela teve ou tem regularmente atos sexuais com aquele ser. Os dois seres têm atos sexuais. Então é absolutamente natural. Nós temos muita dificuldade com isso, porque nós
enxergamos, como falamos na primeira parte, o sexo como pecaminoso. E absolutamente não é pecaminoso, porque senão Deus não teria criado o sexo e não teria feito com que os seres humanos, como o Henrique lembrou dos ensinamentos de Pastorino, que os seres humanos se reproduzissem a partir do sexo. Se o sexo fosse pecaminoso, Deus teria criado uma outra forma da reprodução dos seres, não através do sexo. Então é algo que é contraditório à própria explicação da divindade, que nós temos que nos reproduzir através do ato sexual. É óbvio, e voltamos a repetir isso, o ato sexual deve ser um ato de amor, independente, vamos também repetir isso aqui, independente de ser heterossexual ou homossexual. Tem que ser um ato de amor. E ponto. O amor no grau máximo, que é o amor quando nós olhamos para um outro ser e falamos: eu quero dar o meu melhor para que essa pessoa seja feliz. E não uma questão de trocas ou simplesmente um casamento onde você assina um papel e pronto, estou casado. Ou você faz todo aquele ritual do casamento, seja na igreja, num templo umbandista, num templo, qualquer que seja o templo, você faz apenas um ritual e pronto. Não, agora eu estou casado, pronto, Deus me iluminou, Deus colocou a mão sobre o nosso casamento vai dar certo para o resto da eternidade. Não, negativo, não é assim. Eu me lembro de um padre que ele conduzia ali o curso de noivos para 50 casais, ou seja, 100 pessoas, e a primeira coisa que ele fazia era reunir todas as 100 pessoas num local, né, num pátio, num salão grande, e falar assim: se você quer ser feliz, não case. E aí ficava aquela coisa assim do: meu Deus, como assim? Ué, aquele burburinho, né? Vocês imaginam o padre virar para 100 pessoas, 50 casais, e falar: se você quer ser feliz, não case. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, mas todo mundo sabe que as pessoas querem ser felizes e as pessoas querem casar para serem felizes. Por que ele está dizendo que se eu quero ser feliz para eu não casar? E houve intervalo, né, dessa fala do padre. Depois ele deixou o burburinho amainar, né, abrandar, diminuir, e falou assim: agora, se você quer fazer o outro feliz, case-se. O que é totalmente diferente. Se eu quero ser feliz, eu sou egoísta. Se eu quero fazer o outro feliz, eu sou altruísta. Olha a diferença grande. E detalhe, quando eu faço alguém feliz, quando eu faço a minha esposa feliz, por exemplo, ela acaba ficando tão feliz que ela retribui essa felicidade a mim. Então, quando nós plantamos as coisas boas retornam para nós. Nós já sabemos disso. A doutrina espírita nos explica que a lei de causa e efeito é uma lei que não é possível fugir. Nós não vamos fugir a essa lei de causa e efeito jamais. Nós fazemos algo, positivo ou negativo, isso volta para nós. Amanhã, depois, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, não tem problema. Mas vai voltar para nós. Não tenham dúvida. Vai voltar. E vai voltar de uma forma que nós possamos realmente resgatar aquilo que nós fizemos de errado e aproveitar aquilo que nós fizemos de certo. Então, vamos construir a coisa certa, vamos construir o bem, vamos construir o amor. Mais uma vez, é importante, o sexo, ele tem que ser feito com amor, verdadeiramente com amor, com responsabilidade.
fazendo com que o outro ser que está ali não troque apenas os fluidos corpóreos, mas principalmente os fluidos espirituais. Tem que haver uma troca maravilhosa de fluidos espirituais, de fluidos mentais. Eu estou fazendo o máximo para te agradar, para fazer você feliz. E é isso, meus irmãos. Vamos então elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este programa, por mais um momento de reflexão, momento onde nós podemos conversar a respeito da Tua chegada ao planeta Terra. Obrigado, Mestre, porque Tu estás o tempo todo conosco, nos ajudando, nos incentivando, fazendo com que nós reflitamos a respeito de tudo o que Tu viestes a ensinar para nós. E fazendo também, Senhor Jesus, com que nós foquemos mais dentro de nós, no reino de Deus que está dentro de cada um de nós, e deixemos de lado as outras pessoas que não querem ou não conseguem Te entender e por isso não conseguem seguir os Teus passos, Mestre. Que sejamos nós a exemplificarmos, não para nos gabarmos, mas para que nós possamos ser, na terra, instrumentos da Tua vontade, instrumentos do Teu saber, instrumentos do Teu amor, e que todos nós, neste momento, ligadinhos aqui na Tua emissora da Fraternidade, possamos aproveitar esse momento de oração para agradecer, para pedir por todos aqueles que estão sofrendo, chorando, e para Te louvar, Jesus. Obrigado, Mestre, por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Que a Tua paz e a Tua luz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir.